Non abbiate paura! Olá, seja muito bem-vindo à nossa última aula deste módulo, do segundo módulo do curso Feminismo e Teologia do Corpo. Na aula de hoje nós vamos falar a respeito das controvérsias do movimento feminista e os seus impactos causados na sociedade. Então, se você ainda não é inscrito no canal, eu convido você a se inscrever, a curtir e a compartilhar. E ative o sininho para não perder mais nada, inclusive dos próximos módulos que virão por aí. Então, eu já começo falando das controvérsias que o movimento feminista tem causado hoje em dia na sociedade. A primeira controvérsia é a respeito do aborto. As feministas alegam que o aborto é uma questão de saúde pública e elas alegam que o bebezinho que está ali no ventre da mãe é um amontoado de células e elas falam que meu corpo, minhas regras, então eu posso fazer o que eu quiser. E isso é uma contradição, porque o aborto é uma questão que não é saúde pública. Saúde quer dizer dar o direito à vida. E um médico, quando ele faz o seu juramento, ele diz que ele está sendo médico para salvar toda e qualquer vida. E no aborto, o médico que realiza o aborto, ele não está fazendo o que realmente ele falou em seu juramento, que é salvar toda e qualquer vida. Então, não é uma questão de saúde pública o aborto. E o bebezinho não é uma extensão do corpo da mulher onde ela pode falar meu corpo, minhas regras e fazer o que ela bem quer e bem entender. Não. O bebezinho não é a extensão do corpo da mulher. É um outro corpo que está ali. Se não fosse a bolsa ali que guarda o bebezinho com líquido amniótico, o corpo da mulher iria rejeitar o bebezinho por ter um corpo estranho dentro da mulher. Muitas vezes acontece isso de abortos espontâneos, que o bebê se forma fora desta bolsa do líquido amniótico e o corpo da mulher ele rejeita. Então, não é uma extensão do corpo da mulher, não é meu corpo, minhas regras, como as feministas declaram. E aqui eu quero listar para vocês, se prepara, porque a lista é grande do que acontece quando uma mulher realiza o aborto. Primeiro, o aborto ele pode causar câncer de mama, perfuração no útero, sangramentos que requerem transfusões, ruptura do colo do útero com impacto desconhecido sobre a capacidade do colo, em alguma gravidez subsequente, acidentes ligados à anestesia, doenças inflamatórias pélvicas e possíveis infertilidade, cirurgia não intencionada, incluindo laparotomia, histerotomia e esterectomia, perfuração na vesícula, perfuração no intestino, retenção de restos ovulares, anemia, peritonite e uma série de infecções da membrana serosa que reveste interiormente a cavidade abdominal, infecções menores e febre de causas desconhecidas, gravidez tubarina não detectada, embolia pulmonar,
tromboflebite venosa, que é a inflamação de uma veia que se desenvolve antes de um coágulo de sangue, depressão, psicose, suicídio, 9 vezes mais propensas a suicídio do que outras mulheres que não realizaram aborto. Um alto risco de infecção é comum a todo tipo de aborto. O risco de aborto espontâneo no segundo trimestre da gravidez aumenta 10 vezes após um aborto vaginal. Então, aqui nós podemos ver os riscos que uma mulher corre ao realizar um aborto, seja ele clandestino ou não. E não é questão de saúde pública realizar o aborto. Uma outra controvérsia é que desde lá do início do protofeminismo, do início do movimento feminista até hoje, elas lutam pela liberdade sexual. E na realidade, elas estão fazendo com que as mulheres se tornem objetos sexuais e fazendo com que elas não sejam respeitadas como devem. Outra coisa é que o voto foi conquista das feministas. E isso é uma mentira. Não foi uma conquista das feministas. Nós podemos observar lá na nossa aula a respeito da primeira onda do movimento feminista e a guerra iniciada entre os sexos, que quando houve em Seneca Falls, na igreja metodista, a primeira reunião das mulheres a respeito do voto, as mulheres votaram contra a conquistar o voto. Então não foi uma conquista das mulheres. No Brasil, Celina, ela deixa claro, a primeira mulher que tem o voto, que ela não conquistou nada, que ela deve tudo ao seu marido. Outra questão muito importante é o vitimismo das feministas. Em algumas situações, quando as favorecem, elas falam: eu consegui porque eu sou mulher. Mas, em contrapartida, em muitos momentos, elas se vitimizam e falam: eu não consigo isso porque eu sou mulher. Porque eu estou sofrendo isso porque eu sou mulher. Como assim? Não tem essa questão. Ou é, ou não é. É mulher? É mulher. Não tem como se vitimizar por ser mulher. Então, alguns impactos que isso pode causar na sociedade, né? Principalmente é nas famílias, na fé das pessoas, fazendo com que a imagem da mulher fique depravada por conta destas mulheres revolucionaristas que querem revolucionar tudo e dizer que tudo que acontece de favorável para as mulheres é porque elas conquistaram, quando na verdade não é bem assim. Então, as mulheres, infelizmente, estão se desvalorizando por conta de querer ser mais do que o homem, por querer ter esta liberdade sexual, onde nós podemos observar que, através desta liberdade sexual, os índices de aborto aumentam, os índices de gravidez precoce aumentam, o índice de mulheres depressivas e que tentam o suicídio aumentam cada vez mais. E com isso, a nossa sociedade acaba sendo impactada negativamente através deste movimento revolucionarista que luta apenas pelas causas de mulheres de esquerda e que concordam com a opinião delas, que não lutam por todas as mulheres e que, quando uma mulher se diz contra o feminismo e que não concorda com o movimento, são
totalmente linchadas por estas feministas, sofrem agressões verbais, sofrem ao ouvir de feministas que mereciam ser estrupadas, que mereciam que sua família acabasse e que não merecia ser mulher. Uma outra controvérsia muito grande nesse movimento é que as feministas alegam que todo homem é machista e todo homem é estrupador. E não é verdade. O meu pai, o meu esposo, os homens que eu conheço, os meus amigos, os meus familiares homens, não são estrupadores e não são machistas. Outra alegação que elas impõem, de que elas são contra ao estrupador, mas se esquecem de que suas líderes feministas, principalmente Simone de Beauvoir, ela e seu companheiro Sartre estrupavam meninas menores de idade. Isso e muito mais acaba impactando negativamente na sociedade, principalmente denegrindo a imagem da mulher que Deus criou, do corpo feminino, da feminilidade, do ser mulher. A aula de hoje e este módulo se encerrou, mas fique esperto que vem por aí mais 2 módulos incríveis sobre o movimento feminista e a teologia do corpo. Se inscreva no canal, curta, compartilhe, ative o sininho para não perder os próximos módulos e Deus abençoe e até!